E aí, galera do Me Salva, sejam muito bem-vindos ao curso de Mecânica dos Solos. Muito prazer, eu sou a Bruna, a professora que vai estar acompanhando vocês aí durante essas aulas de Mecânica dos Solos. Então, para iniciar nosso curso, a gente vai começar pelo módulo de Introdução à Mecânica dos Solos. Pré-requisitos para a gente entender essa matéria. Física, aquela física mais parte de mecânica mesmo, porque a gente vai acabar estudando o comportamento ou do solo com tensões. Tensões que pode ser também escrito como força sobre área, ou seja, o comportamento do solo com forças que vão ser aplicadas, como é o caso aqui desse prédio, que a gente colocou que está aplicando a força peso em cima do solo, e aliviadas, que é esse caso aqui, onde a gente tirou uma parte de solo que estava prendendo esses lados. E ele vai ter a tendência de cair para cá, com o peso dele mesmo. Ainda mais se ele tiver mais uma sobrecarga, que ele vai ter mais tendência ainda de cair. Então, a gente vai precisar da física e da química coloidal, que é aquela química do colégio, para a gente entender primeiro que esse solo vai estar sofrendo reações durante toda a vida dele e que o solo, às vezes, pode se comportar como uma solução. Como eu vou falar para vocês, ele é formado de rocha, água e ar. Então, muitas vezes ele pode ser até comparado com uma solução química. Então, química e física, e já mostrei aqui para vocês o que nós vamos estudar na mecânica dos solos. O comportamento do solo com tensões, que pode ser força sobre ar, então com forças aplicadas ou aliviadas, certo? Então, vou mostrar para vocês o que vai influenciar nesse comportamento. E a primeira coisa que a gente vai ver que vai influenciar é a rocha-mãe. Para a gente entender a influência da rocha-mãe, nós vamos ter que ver um conceito de origem dos solos. Então, da onde vem um solo? Era uma vez, há milhões e milhões de anos atrás, uma rocha-sã, que era uma rocha qualquer da nossa crosta terrestre. Essa rocha-sã, então, ela começou a ser degradada pelo processo de intemperismo, que nada mais é do que esse processo de degradação da rocha. Esse intemperismo ele pode ser físico, que eu vou relacionar aqui a mudanças físicas, como, por exemplo, quebra, fratura da rocha. Aqui eu dei um exemplo. Frio contrai, calor dilata. Com essa mudança climática, vai acabar abrindo uma rachadura. Então, tudo que for na mudança física na rocha é intemperismo físico. Um exemplo mais atual, por exemplo, a ação do homem, quebrando, dinamitando essa rocha, vai ser um intemperismo físico. E a gente vai ter o intemperismo químico, que a gente vai relacionar com mudanças químicas na rocha, como, por exemplo, trocas de íons, ou também, como eu coloquei aqui para vocês, a natureza, esse matinho aqui, para representar, os micro-organismos que vão estar ali presentes, que vão estar ajudando a degradar a rocha, então. E, a partir disso, vai ser formado o solo. Vai ser uma rocha-sã, que vai sofrer primeiro o processo de intemperismo físico, que vai abrir essa fratura, e depois, então, o processo de intemperismo químico. E depois, ao longo da vida dela, muitos e muitos processos de intemperismo físico e químico até degradar ela ao ponto de chegar num solo. Então, essa rocha-sã, ela vai passar a se chamar rocha-mãe desse solo. Então, essa é a rocha-mãe desse solo. Bom, então, mais um conceito para a gente entender bem, porque que ele depende também dessa rocha-mãe. Todos os solos vão ter características da sua rocha-mãe, mas nem todos vão estar sobre a rocha-mãe. É isso que a gente vai tratar aqui. O solo residual, então, é aquele que vai residir sobre a rocha-mãe. Ele vai ser um solo com muitas características dela, e ele vai ser um solo que vai ter um intemperismo graduado, assim. Aqui a gente encontra a rocha pura, aí pedaços menores de rocha, e vai sofrendo intemperismo até chegar nesse nível de solo, né? E a gente tem o solo transportado, que, como o nome já diz, é um solo transportado. O solo transportado, como eu desenhei aqui para vocês, ele seria a continuação disso aqui, só que ele caiu para cá por ação da gravidade,
E a gente tem uma curiosidade, o solo transportado, ele leva o nome do agente transportador dele. Então, esse solo que eu derrubei, que eu mostrei para vocês aqui, que foi derrubado pela gravidade, ele é um solo coluvional. Ele é o famoso talude. Se eu tivesse um solo, por exemplo, transportado pelo vento, que é como as dunas que a gente vê na praia, seria um solo eólico. Então, todo solo vai ter características da rocha-mãe, mas nem todos vão residir em cima da sua rocha-mãe. A próxima influência que nós vamos analisar é a influência do tamanho dos grãos. Bom, de que maneira que vai influenciar, então, o tamanho dos grãos? O tamanho dos grãos, primeiro, um solo ele pode ser bem ou mal graduado, certo? O que é um solo bem graduado? É um solo que tem partículas que vão das maiores até as menorzinhas. E um solo mal graduado é aquele que tem várias partículas de tamanhos iguais. O que vai acontecer? Quando eu for amontoar esse solo aqui, o solo bem graduado, por ter partículas iguais, ele vai acabar deixando esses espacinhos aqui, ó. Ele vai deixar esses espacinhos que vão deixar uma liberdade para esse solo se movimentar. Enquanto o solo bem graduado, que é esse que vai da maior para menor, ele vai juntando partículas de diferente tamanho e aqui esses espacinhos vão ser preenchidos por partículas menores. Então, ele vai ser um solo mais bem encaixado, mais bem empacotado, que a gente chama. Ou seja, esse solo bem graduado vai ser mais resistente. Eu separei aqui 3 dimensões para a gente analisar. Esse que vai até 5 centímetros é o pedregulho. Tem um tamanho, né, considerável, a gente consegue ver e pegar ele. A gente tem a areia, que tem como dimensão máxima 0,5 centímetros, ou seja, 5 milímetros, que é aquela areia da praia ou areia de construção que a gente conhece. E a gente tem essa parte mais fina do solo, que a gente chama de finos ou parte fina. Bom, esses finos eles vão receber uma atenção especial da gente, porque quando a gente misturar eles com água, ele vai acabar formando o famoso barro, que eu acho que todo mundo conhece. O barro, que além de não ter nada de resistente, né, ele é mole, ele vai ser um problema quando, por exemplo, a gente vê uma obra de engenharia onde a gente coloca um dreno, um caninho para passar água. A gente colocou lá esse caninho, aí choveu, a água se misturou com os finos e ela vai descer, então, em forma de barro. Primeiro que o barro ele já vai ir muito mais lentamente aqui, né? E o que acontece? Ele pode parar aqui no meio e o clima esquentar, esse barro seca, endurece e acaba trancando o seu dreno. Então, ele vai ser uma atenção especial aqui, são as argilas e os siltes, certo? Bom, a próxima influência, então, que a gente vai analisar é a influência da mineralogia. A mineralogia que nada mais é do que os minerais que vão compor este solo. Então, aqui a mineralogia, a gente vai ter 2 aqui que se destacam muito, que é o quartzo, que vai dar origem às areias. O quartzo, ele é o mineral mais resistente da família da sílica. Então, ele vai ter uma característica de sofrer intemperismo só até o tamanho de areia fina. Depois disso, ele tem uma estrutura tão fechadinha e ele é tão resistente que ele não passa mais do ponto de areia fina, ele só sofre intemperismo até aí. Então, o quartzo, mais resistente da família da sílica, e a gente tem uma família aqui, os feldspatos, que vão dar origem aos argilominerais, que são aqueles que eu falei para vocês que nós vamos ter mais problemas. Então, vamos dar uma olhadinha direta neles. Separei aqui para vocês, os argilominerais, que vão ter mais uma característica além daquela formação do barro, que é a capacidade de expansão das argilas. O que é isso? Bom, a argila ela é uma plaquinha desse tamanho. Para ter uma noção, se a gente comparar uma argila com uma areia, é a mesma coisa que a gente comparar uma moeda com um barril. Então, imagina que tamanho que tem, é muito pequenininha. E ela vai acabar se ligando entre ela
mais ou menos assim. Ela vai formando esses grupos com esses microporos e entre esses grupos a gente vai ter os macroporos, que são exatamente isso aqui, são esses buracos aqui que vai acabar ficando entre elas por conta da estrutura dela e que vai ficar cheio de água e de ar. Vocês acham que água e ar são resistentes? Claro que não, né, pessoal? Então, isso vai ser ruim para nós. Bom, os argilominerais, eles vão ser formados a partir de tetraedros e octaedros, que vão ser ligados de maneiras diferentes. E conforme a maneira que eles forem ligados, eles vão dar um argilomineral diferente. Eu separei aqui os 3 mais importantes, e o que vai interessar para a gente, então, é essa reação de expansividade dele com a água. Então, eu vou anotar aqui para vocês quais são mais suscetíveis à água. A caulinita, então, é a menos suscetível à água e a esmectita é a mais suscetível à água. Então, é isso que a gente precisa saber dos argilominerais. E a última influência que nós vamos ver, que é ela tão falada durante essa aula inteira, a água. Bom, ela tem vários papéis dentro do solo, várias influências. Já mostrei para vocês algumas, separei aqui. Primeira delas, intemperismo. Bom, ela vai participar tanto do físico, quando, por exemplo, a gente tem uma rocha lá que está fraturada, certo? Aí, o tempo esfria muito, fica muito gelado, começa a chover, isso aqui enche de água. Aí, depois de algum tempo, depois que outros solos, outras rochas já foram colocadas aqui em cima, vocês sabem que quando a água está congelada, quando ela está no estado gelado, as moléculas dela são menorzinhas. Então, ela entra aqui no estado frio, com moléculas pequenas, e depois de algum tempo, quando isso aqui esquentar, essas moléculas vão ficar maiores, elas não vão caber ali. Então, o que vai acontecer? Ela vai acabar fraturando a rocha. E é dessa maneira, então, que a água participa do intemperismo físico, além de, claro, as chuvas também, que vão, né, ajudar a moldar. Ela vai participar também do intemperismo químico, bom, milhares de reações com a água, que vocês conhecem. Agente transportador, é só a gente pensar aqui, por exemplo, nos rios. Se a gente pensar no leito dos rios, quem são os agentes transportadores dos solos dos rios? A água. Interage com as argilas, daquela maneira que eu mostrei para vocês, que as argilas podem ser expansivas, né? E também formando o barro, né? Dando aquela liga. Ela diminui a resistência, porque o que vai garantir a resistência de um solo é o peso dele que vai puxar para baixo. E a água dentro da mecânica dos solos, ela é tratada através da força que ela provoca, que seria o empuxo. O empuxo é aquele que a gente conhece da mecânica dos solos. Então, enquanto o peso do solo vai estar garantindo a resistência dele, empurrando ele para baixo, a presença de água vai estar empurrando ele para cima. Então, assim, ele vai diminuir a resistência do solo. E também faz ligações entre as partículas. Eu tenho partículas soltas, basicamente qualquer partícula que eu tiver, que tiver possibilidade de fazer troca, a água vai acabar polarizando elas, então, em positivo e negativo, e fazendo com que elas se atraiam e se liguem. Então, essa é a função da água. Bom, pessoal, nessa aula, então, a gente viu as influências no comportamento do solo, e eu mostrei para vocês que a gente vai estudar, então, esse comportamento do solo de acordo com as tensões que a gente vai aplicar ou aliviar. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!